Saudações, gente bonita, mestre Leider falando. Em Goiás, 6h30 da manhã. Tá um dia muito bonito de chuva, né? Sem aquele sol estorricante. E só lembrando, gente, Goiás, pelo menos aqui onde eu moro, o mundo, né? Tem 3 formas de você ter água. Do mar, aí essas pessoas gostam de sol. Do rio, essas pessoas também gostam de sol. E, bom, da chuva, do céu, né? Aí essas pessoas, como nós, não costumamos gostar de sol. A gente prefere um clima assim. Agora vamos com a geopolítica nossa de cada dia. Não vou mentir. A sensação de você chegar na padariazinha de bairro, comer uns pão de queijo, uma broa, um cafezinho quentinho. Nossa senhora, esse dia começa muito animado. A geopolítica mundial também está muito animada, né? Ontem foi um dia... Uau! Eu inclusive na live, a gente estava comentando que há horas, há momentos em que a gente pensa com toda a seriedade, não é meme, que deve ter alguém poderoso da Federação Russa infiltrado no governo americano. Porque essa é a única explicação racional, sobre a estupidez do governo dos Estados Unidos. Essa estupidez, essas atitudes impensadas, cara, essa mandioca aqui é tão boa, essa mandioca vassourinha. Pensa numa mandioca gostosa, nossa senhora. Essa estupidez... Ah, tadinha, os periquitos atrás das últimas mangas, né? A gente pôde ver ela, por exemplo, a gente até está comentando. O que eu estou falando especificamente é do afastamento cada vez maior da França e da Turquia da OTAN, certo? França e Turquia estão cada vez mais distantes da OTAN. Vão acabar saindo na pior hora possível, que é agora, né? E os Estados Unidos não só não fizeram nada para impedir isso, como colaboraram fortemente. Vamos lá. Não sei se vocês se lembram ou sabem, né, de uma encrenca envolvendo submarinos. Por sei lá por que cargas d'água, a Austrália resolveu comprar alguns submarinos nucleares. E a França, que é tesa nessa arte, né? Inclusive o Brasil está fazendo negócio para ter o seu próprio submarino nuclear. A França resolveu vender, transferir aquela tecnologia básica, sabe? Aquela coisa normal entre nações soberanas. Quando o negócio foi fechado, os Estados Unidos e o Reino Unido simplesmente atravessaram e fizeram um acordo com a Austrália, um acordo do tipo militar também, né, o famoso AUKUS, para se defender, no caso, contra a China, né? A desculpa é sempre essa, tem que se defender contra a China. E aí tomaram o lugar da França, que ficou, cara, o Macron ficou muito puto, ficou putaço com um negócio desse, e tá certo, né? Depois disso, o relacionamento dos Estados Unidos e da França nunca mais foi o mesmo. E o Macron é um cara vingativo. E diferente dos idiotas que o cercam, ele é muito inteligente também. Está no outro nível. Eu não vou entrar no mérito da moral macroniana, que ela não é muita, né? Macron não é o que se chama de um sujeito moral. Não que ele seja imoral, ele é amoral. Para ele não faz muita diferença. Os interesses dele, os da França, estão em primeiro lugar. E assim como o Erdogan, basicamente foda-se o resto do mundo. Ele não tá nem aí. Ok. E aí, na época da famosa reunião dos BRICS, na África do Sul, ele havia manifestado o interesse de entrar nos BRICS. A gente aqui mesmo não identificou bem se era provocação barata, se era tentativa de
infiltrar, né? Mas não levamos muito a sério, não. Mas o Putin mandou um recado, falou, a priori, qualquer país pode entrar nos BRICS. Nós sabemos que não é bem assim, né? Mas ele falou, a priori, qualquer país pode entrar nos BRICS. Todavia, é necessário um compromisso com a ordem multipolar. Traduzindo, colocando em português, não pode pertencer à OTAN. Ok. Aí passa-se a reunião dos BRICS. O tempo passa. E o que acontece? O Macron mais uma vez toca no assunto com a Rússia. E dessa vez o Putin responde com um sorriso. Ou não, por nós não somos um bloco militar. Por nós tranquilo. Mas né? Porra, mas de novo o assunto. E dessa vez o Putin muito mais amigável. Que o Putin não é igual ao Xi Jinping. Xi Jinping ele consegue se comportar como ele deve. Os recados dele são mandados de maneira muito sutil. É um lorde chinês, né? Não é que o Putin não seja um lorde. Só que o Putin, visivelmente, ele não faz questão nenhuma de disfarçar, de fingir. De forma alguma. Basta ver o encontro que ele teve antes da reunião dos BRICS, por conta da questão da Ucrânia, com o Macron. Estavam os dois numa mesa enorme, parece que o Macron uns 10 metros do Putin. Enquanto uma reunião semelhante, ocorrida meses antes, com o Xi Jinping, os dois estavam praticamente abraçados numa mesa redonda. Então ficou claro que o Putin estava descontente. Não fez questão nenhuma de disfarçar, nenhuma questão. Nem a mais miserável. Estava óbvio, estava evidente, que o Putin estava muito descontente com a França. Certo? Agora dessa não. Ele falou, de boa, pode ser, quem sabe, vamos conversar. Falou sorrindo. O Putin não desperdiça sorrindo. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre russo. Russo não costuma sorrir. Sorrir, muito rir, sabe? Esse kkk, esse hahaha, esse ué, é sinal de idiotia, de estupidez. Pessoas que riem na Rússia são tomadas como pessoas estúpidas. Então, o russo, se ele sorriu para você, porque ele está contente. Não tem meio termo. Ou ele é um idiota, não é definitivamente o caso do Putin, ou ele está contente. Então, se o Putin gastou um sorriso com o Macron, e não foi um sorriso cínico, o Putin sabe dar um sorriso cínico. Outra coisa sobre russos, eles são extremamente irônicos. Uma pessoa como eu, que tem uma dificuldade muito grande de compreender a ironia, sofre na Rússia. Eu não sofri porque eu fui como turista, né? Fiquei lá umas 2 semanas e tal, mas como turista. Perfeito? Então, não sei se as pessoas foram irônicas comigo. Quando você não entende determinadas coisas, você nem sofre, porque você não está entendendo. Né? Então, não sei se foram, mas acho que não, eu não criei situações para isso. Tava de boa. Mas o russo, de modo geral, ele é muito irônico. Muito irônico. A ironia é um traço da personalidade russa. Um traço importante. E ele não estava dando um sorriso irônico. Vocês podem achar várias fotos aí na internet do Putin dando um sorriso irônico. Certo? Ele fez isso várias vezes, em várias ocasiões, cara. Eu amo essa porra. Eu amo essa. E ele não estava dando um sorriso irônico, ele estava dando um sorriso contente. Mas que coisa esquisita. E aí eu falei, gente. Aí o que acontece? Ontem, Macron telefona pro Xi Jinping. Então, normal, um chefe de Estado de um país poderoso, com certeza telefona várias vezes para outros chefes de Estados e países poderosos. A notícia não é telefonada por Xi Jinping. Da mesma forma que a notícia do Putin ter telefonado para o Al-Sisi não é a notícia. A notícia é a divulgação. O Partido Comunista Chinês, na forma do Diário Popular, e dos demais jornais do Partido do Estado, deu ampla cobertura.
noticiou favoravelmente, a cobertura elogiosa a atitude do Macron. Falei, cara, como assim? E aí, recentemente, bem recentemente mesmo, o Modi e o Lula também deram declarações muito favoráveis à entrada da França nos BRICS. Eu falei, gente, o que é isso? A França está pensando em entrar nos BRICS mais? A França? Aí a gente vai analisar o seguinte. Ao que parece, sim, ele estava falando sério e ele deseja entrar nos BRICS mais. Mas o que que significa? Aí é que está a questão. Significa que ele vai ter que sair da OTAN. Ele até pode continuar na União Europeia, porque o BRICS não é um bloco econômico. Ele até pode continuar na União Europeia, mas na OTAN não. Porque se o objetivo dos BRICS é estabelecer um mundo multipolar, não há como estabelecer um mundo multipolar contando com o país da OTAN, porque a OTAN quer exatamente o contrário, a manutenção da tal ordem baseada em regras que são ditadas arbitrariamente pelos Estados Unidos. Ou seja, a OTAN quer a manutenção de um mundo unipolar controlado pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, pelo dólar, pela mídia, pelos valores do Partido Democrata, certo? Então, não rola, como o Putin já tinha dito, pertencer ao mesmo tempo à OTAN e aos BRICS. Então, se as conversas estão nesse nível, e aparentemente estão, não temos mais razões para duvidar que estejam, quer dizer que, bom, a França está se preparando para sair da OTAN. E uau! E outra coisa, se você pensa a atitude favorável, amigável do Lula, do Modi, do Xi Jinping e do Putin, o silêncio do Ramaphosa grita. O silêncio dele é eloquente. E aí a gente sabe por quê. Por causa da participação da França na África, certo? A atuação francesa no continente africano não dá para ser tolerada dentro da perspectiva do mundo multipolar e menos ainda tolerada pelos africanos. Não rola. Então o silêncio do Ramaphosa é eloquente nesse sentido. O que implica o quê? Implica que o Macron vai ter que abrir mão da presença militar na França, vai ter que sair na África, vai ter que sair do continente africano, certo? Vai ter que sair de lá, vai ter que abrir mão completamente da presença militar. E em troca, como a França precisa muito da África, a França, sem a África certo? Ela nem existe, na verdade, enquanto potência econômica. Ela precisa muito da África. Só que não nesses termos. Não nos termos com os quais ele estava no Mali, no Níger, no Tchad. Certo? Não rola, não vai rolar. Ela precisa da África. Como é que o Macron resolve esse problema com o Ramaphosa? Adotando uma solução negociada de meio termo. A França se retira militarmente do continente africano, o que vai deixar um vácuo certamente preenchido por China e Rússia. Não tem jeito, a natureza odeia vácuo. Certo? E mantém, em troca a presença econômica, certo? Retira a presença militar para manter a presença econômica, mas evidentemente não nos mesmos termos de hoje, de forma alguma nos mesmos termos de hoje, em termos mais justos, certo? Comércio justo, mais ou menos o que a China faz, fair trade. Então isso seria aceitável e isso está a se negociar. A África, pelo jeito, está aberta, né? Porque, como eu disse, o silêncio do Ramaphosa grita. Não dá para ignorar. 4 carinhas sorridentes, a brasileira, a indiana, a russa e a chinesa, e uma cara fechada que nem dá notícia. No caso, a sul-africana. Então, evidentemente, cara, eu sou tão grilado com loja de produto agropecuário que à tarde
E eu precisava, cara, comprar um enxadão pra dona mãe, pra gente avançar no nosso projeto Hortinha. Mas enfim. Então, as tratativas para a França entrar nos BRIC+, pelo jeito são reais, certo? São muito reais e devem ser consideradas. Agora vamos discutir o impacto geopolítico disso, que ele é enorme. Gente, tá essa barulheira porque é o horário que as pessoas vão para o serviço, tá? O Distrito Industrial, já mostrei para vocês essas 1000 vezes, fica ali na frente. Então é o horário que todo mundo tem que trabalhar. Aí fica parecendo, né? Deixa eu só atravessar a rua aqui. Pronto, aqui é tranquilo porque ninguém usa essa avenida, né? Ninguém, na verdade. Vocês podem ver. Eu sinceramente não entendo a lógica do motorista. Aqui tá, é contramão, mas a de baixo, a pista de baixo, poderia ser usada tranquilamente. Mas ninguém usa, por algum motivo estranho. Então, né, se ninguém usa, aqui temos o famoso relativo silêncio. Vamos continuar. O significado geopolítico da saída da França da OTAN, ou potencial saída, de uma eventual saída, é imenso. Porque a França é um país que tem bomba de nêutron, bomba atômica, bomba de hidrogênio, submarino nuclear. E essa semana passada, ela acabou de anunciar o lançamento de um míssil balístico de médio alcance. Certo? Um míssil balístico de médio alcance, o que é uma senhora conquista tecnológica. Coloque ela, por exemplo, num nível, em termos de balística, maior que o do Irã, nesse aspecto específico. E coloca ela numa situação melhor que a do Reino Unido. Porque na Europa, nenhum país tem esse tipo de míssil. Agora tem a França, certo? Ela está, claro, atrás dos Estados Unidos, atrás da Rússia, atrás da China, atrás da Coreia Popular, mas está no mesmo nível de Índia, no mesmo nível da Índia, está no mesmo nível do Irã, certo? Está no mesmo nível do Reino Unido. Na verdade, do Irã e do Reino Unido está até um pouco acima. Então, é uma senhora conquista tecnológica e conquista militar, muito importante para a França. Dispor desse tipo de armamento, certo? Então, nesse momento em que o Ocidente não tem mais capacidade produtiva, está perdendo a corrida tecnológica, a China está avançando cada vez mais, a Rússia está sumindo lá num ponto, o Irã também está avançando enormemente, a Índia tendo conquistas extraordinárias. Nesse momento da história, seria um momento que o Ocidente, que é os Estados Unidos, né, mais precisariam da França, certo? Mais precisariam da França, e trocou a França pela venda de alguns submarinos. Sabe, um prato de lentilhas, para usar uma analogia da cosmovisão judaica expressa na Bíblia. Trocou a França por um prato de lentilhas. Porque a Austrália, cara, vamos ser honestos aqui, a Austrália é um país eco. Um país eco de 20 e poucos milhões de habitantes, a população de uma cidade grande chinesa, certo? Que é basicamente feito de areia e caipiras. E que já é lambe-bota dos Estados Unidos desde sempre. Os Estados Unidos não precisavam agradar a Austrália. Podia chutar a cara dela, cuspir em cima, que a Austrália ia voltar latindo com o rabinho abanando do mesmo jeito. A Austrália participou com os Estados Unidos da Guerra da Coreia, participou com os Estados Unidos da Guerra no Vietnã, participou com os Estados Unidos da Guerra do Iraque, participou com os Estados Unidos da Guerra do Afeganistão, participou com os Estados Unidos da Guerra na Síria. Então a Austrália é um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem com a Austrália o que quiserem. E fica tudo por isso mesmo. Então foi uma jogada profundamente estúpida. Geopoliticamente era totalmente desnecessária. E se você pensar que eles fizeram isso pelo dinheiro, por causa de uns bilhõezinhos, cara, foi uma atitude muito burra. Porque o custo disso vai ser enorme.
certo? O custo disso é extraordinário. O que aconteceu foi que provavelmente os caras lá que controlam o Biden devem ter achado que a França era a Austrália, cara. Devem ter achado que a França era a Austrália. Ah, vamos fazer o que a gente quiser. Foda-se a França, né? Igual aquele famoso fuck European Union da esposa da Nuland, né? Da Nuland, esposa do Paul Krugman, certo? Então eles cometeram um erro brutal de avaliação, de achar que a Austrália era mais importante que a França, ou de achar que a França aguentaria desaforo como a Austrália aguenta desde sempre. Não. Foi um erro enorme de avaliação. Um enorme, um gigantesco, um imenso erro de avaliação. Pelo qual os Estados Unidos e o Ocidente vão pagar muito caro. Eu só não imaginava que seria tão cedo. Certo? Aí tem outra coisa. Nos últimos dias, os Estados Unidos têm dado mostras cada vez mais inequívocas de que preferiram a Armênia ao Azerbaijão. E isso é profundamente estúpido. Primeiro vamos explicar as razões geográficas. A Armênia é um país eco, minúsculo, que fica sem saída para o mar, que fica no meio do Cáucaso. Tem uma micro fronteira com o Irã, né? E como eu disse, não tem saída para o mar. Só se chega na Armênia passando pelo Irã, passando pelo Azerbaijão ou passando pela Geórgia. E, bom, enfim, pelo Irã e agora pelo Azerbaijão, tá claro que não vão chegar, né? Eles estão esperando que passar pela Geórgia, mas o governo georgiano não é pró-ocidental. Pelo contrário, dessa vez a Geórgia está sendo governada por gente um pouco mais esperta, mais inteligente, que está afagando a Rússia já faz algum tempo. A Geórgia tomou por princípio continuar existindo e, portanto, as velhas maquinações contra a Federação Russa deixaram de existir, ou pelo menos diminuíram fortemente, diminuíram muito fortemente. Então, eu não sei como os Estados Unidos planejam chegar na Armênia, ou qual o valor que eles veem naquele país pobre, mais pobre do Cáucaso, que não tem acesso ao litoral, que não tem recurso, sabe? E pior do que isso, como eu disse, não dá para ficar do lado da Armênia e do Azerbaijão ao mesmo tempo. A Rússia tenta equilibrar, tentava, né? Agora não vai tentar mais. E os Estados Unidos não tem ninguém competente bastante para conseguir esse equilíbrio. Não tem vontade também, né? Os Estados Unidos estão acostumados a impor a própria vontade. Então, enfim, a coisa está complicada. E o mais importante disso não é a Armênia. A Armênia é um nada. A Armênia é um nada. A Armênia é um nada. A questão aí é o Azerbaijão. Porque perdendo o apoio do Azerbaijão, é o Azerbaijão que fornece praticamente todo o petróleo e combustível que o Estado de Israel usa. Então, se as coisas chegarem num determinado nível, e elas estão muito próximas de chegarem nesse determinado nível, o Azerbaijão pode simplesmente se recusar a vender petróleo e combustível para o Estado de Israel. E aí é um prego no caixão. Que esse Israel já está nessa situação horrorosa por conta de bloqueio. E na verdade nós ainda temos que comentar o bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb pelo Irã, que vai prejudicar enormemente a economia israelense. Se não bastasse tudo o que está acontecendo, o bloqueio de Bab el-Mandeb, que é o estreito que conecta o Oceano Índico com o Mar Vermelho, e, portanto com o Canal de Suez, e, portanto com o Mediterrâneo, e, portanto com o Atlântico. Cara, esse bloqueio é devastador para a economia israelense. E eles estão bloqueando mesmo, impedindo qualquer navio de entrar
na direção de Israel, de sair na direção de Israel e confiscando o navio e a carga, inclusive de navios cuja propriedade indireta é de israelenses. E parece que conta com inteligência altamente sofisticada para isso. Ou seja, alguém está passando as informações para o Iêmen, que repassa para os Houthis, que bloquearam o canal, cara, bloquearam o estreito. Então, vou mostrar aqui para vocês a situação do ponto de vista geográfico. Então, assim, não tá bom, não tá favorável, mas piora, porque além de dificultar imensamente, praticamente inviabilizar a operação da economia israelense, porque sem petróleo, cara, e sem combustível, você não opera uma economia. Simples assim, você não opera. Não existe essa, não tem. Nação depende de energia, toda nação. Então não teria um pior momento para fustigar o Azerbaijão do que agora. Mas o pior não é isso, incrivelmente. O pior é que o Azerbaijão é aliado de primeiríssima hora da Turquia. Turquia que já estava nervosíssima com a OTAN. E tem motivos, né? Desde que países da OTAN tentaram dar um golpe de Estado no Erdogan, que reagiu eliminando a maçonaria do país, né? Ele eliminou o único governante no mundo que conseguiu eliminar a maçonaria de um país, foi o Erdogan, que era a maçonaria que estava trabalhando para os Estados Unidos, para a Europa, estava planejando dar um golpe. Ele conseguiu eliminar, demitindo praticamente todos os juízes, promotores, delegados e mandando a maioria deles para a cadeia, quando não para a forca. Então, assim, a situação com a Turquia já estava muito ruim, já vinha piorando. A Turquia, semana retrasada, já tinha dado um recado claro que não queria a OTAN no Mar Negro, não queria ninguém da OTAN no Mar Negro, certo? E agora é essa, cara. Foi uma ofensa pessoal ao Erdogan. Foi uma ofensa pessoal ao Erdogan. Foi uma atitude geopoliticamente terrivelmente estúpida, porque os Estados Unidos só conseguem entrar no Iraque, na Síria, onde eles roubam petróleo e ajudam os terroristas curdos e radicais islâmicos, porque a Turquia permite o uso do espaço aéreo do país. É assim que as tropas americanas, que os equipamentos americanos conseguem entrar na Síria e no Iraque hoje, porque Bab el-Mandeb está bloqueado, o Irã bloqueou Hormuz, na prática. A Arábia Saudita agora é BRICS. O Irã não tem nem como, né? Então o único local por onde as tropas americanas podiam entrar, podem entrar por enquanto, na Síria e no Iraque é pela Turquia, cara. Fustigar a Turquia é uma atitude imensamente estúpida. E no atual momento geopolítico, no atual momento militar, não é só estúpido. É disruptivo. Sabe, é destrutivo, não faz nenhum sentido, cara. Eu falo, quem em sã consciência pensaria numa ideia tão imbecil dessa? Está destruindo a OTAN, porque a Turquia, que já estava muito grilada e visivelmente está adotando atitudes anti-otanistas há algum tempo, a Turquia fatalmente vai resolver sair da OTAN. E aí sai a Turquia, o maior exército da OTAN, e sai a França, o maior poderio militar europeu da OTAN. Ao mesmo tempo, cara, a OTAN acaba de verdade, a OTAN se torna um bando de moleque. Um bando de moleque que está se reunindo para apanhar solidariamente. Essa é a realidade. Sem França e sem Turquia, a OTAN é um bando de moleque. Certo? Um bando de moleque. E não faz, repito, o menor sentido as atitudes tomadas pelos Estados Unidos. E é por isso que eu penso que, cara, a única explicação razoável é que tem uma célula russa dentro do governo americano. Porque nem se você quisesse fazer um roteiro, vamos colocar gente muito estúpida, tipo Debbie Lloyd, comandando a política externa dos Estados Unidos, aí vamos. Só que a gente tem que criar um roteiro crível, minimamente crível. Os americanos não são muito inteligentes. Você pode abusar da ciência o tanto que você quiser, você pode manipular a história, a geografia, eles não vão perceber, são meio burrinhos, o sistema educacional deles é ruim, certo? Mas num caso desse, a estupidez é tanta que mesmo os roteiristas falam, não, isso não faz sentido nenhum.
Tá que o nosso povo não é muito inteligente, mas nisso nem eles cairiam. Então essa é a situação. O azar foi lançado, não é nem a sorte. O azar foi lançado para azar do Ocidente.